Pois é, o início dessa história, né, das escolas de samba é anos 20, mais ou menos, em que os negros que se espalharam pelo Rio de Janeiro. Tem muito a ver com uma fase do Rio parecida com a fase atual, guardadas as devidas proporções de tamanho, que a cidade ganhou elegeu um prefeito que resolveu fazer uma obra revolucionária, que foi o Pereira Passos, que teve como grande obra abrir a Avenida Rio Branco, né, chamada de Avenida Central na época, e os negros que viviam nos cortiços do centro da cidade começaram a se espalhar pela cidade, indo para várias comunidades, né, e a partir daí eles levaram junto as suas crenças, seus hábitos, suas preferências culturais, seus ritmos. As escolas de samba começaram a nascer nesse momento. O carnaval nessa época já existia, se tinha bloco, rancho e grande sociedade. E passou a existir escola de samba a partir dessas reuniões. Algumas das primeiras escolas, a primeira escola foi a Deixa Falar, ela não existe mais. Ali perto do centro da cidade, ali no Morro de São Carlos, né? A herdeira da Deixa Falar é a atual Estácio de Sá, que é uma escola do grupo da Série A, do grupo de acesso. E as duas primeiras escolas, né, que se mantêm até hoje são Portela e Mangueira. A Mangueira, fundada por um grupo de sambistas do Morro da Mangueira, né, ganhou o nome que tem. Estação Primeira de Mangueira é dado pelo Cartola, que é para mim o maior sambista que já existiu. E ele está para o samba como Pelé está para o futebol. Né? Ele deu esse nome, Estação Primeira, por quê? Porque é a primeira estação a partir da Central do Brasil, a primeira estação de trem a partir da Central do Brasil que tem samba. A ideia do nome é esse. E verde e rosa, ele escolheu as cores verde e rosa, baseado num rancho que ele frequentava, que era uma outra manifestação carnavalesca que não existe mais, um rancho que ele frequentava na região do Catete, que ele morou na região do Catete e tinha um rancho lá que era verde e rosa. E aí ele decidiu dar essas cores para a escola. E se você pensar, é uma ação de marketing incrível. Aí para os alunos de marketing também podem estudar isso. Porque se você estiver em Marte e ver um verde e um rosa encostados um no outro, você vai pensar na Mangueira. Ou seja, é uma ideia brilhante de marketing, uma ideia dos anos 20. A Mangueira foi fundada em 1928, 1927, quer dizer, é uma coisa genial. E a Portela, na região de Madureira, fundada também por um grupo de sambistas liderados por Paulo Benjamin de Oliveira, que depois ficou conhecido como Paulo da Portela. Né? Essas são as duas primeiras escolas assim que surgiram, numa época muito difícil, porque o samba era proibido. Proibido como era contra a lei tocar samba, se reunir para cantar samba. Era contra a lei, era proibido. E esses sambistas enfrentaram essa proibição para criar as escolas de samba que estão aí até hoje. A Portela ganhou esse nome de uma maneira muito que tem tudo a ver com essa proibição, né? Ela chamava na origem Vai Como Pode. E todo ano, todas as escolas de samba, para poderem sair pela rua, tinham que ter uma autorização do delegado da área. Que é bem a burocracia brasileira, a excessiva presença do Estado na vida das pessoas. Quer dizer, você tinha que ir lá buscar um papel assinado por um delegado, né? Só que a gente tem que provar que a gente é a gente mesmo, né? Enfim. E aí as escolas de samba eram a mesma coisa. E aí, um determinado ano lá, eles foram na delegacia buscar esse papel. E estava lá o delegado, e o delegado perguntou, tá bom, mas como é que é o nome da escola? Vai Como Pode. Ah, não, com esse nome não vai não. Não gostei, não pode. Simplesmente, autoritariamente, entendeu? Assim, resolveu que não podia sair com esse nome, e aí criou-se um impasse. Todo mundo já pronto para sair, fantasias prontas, tudo certo para começar o desfile. E aí ele, como é que resolve? Aí ele perguntou, vocês querem desfilar onde? Aí os dirigentes da escola disseram, a gente desfila na Estrada do Portela, que é uma via super importante da região de Madureira e de Oswaldo Cruz. Aí o delegado falou, é na Estrada do Portela, então o nome é Portela, tá resolvido. E daí, por causa de um delegado de polícia, de quem eu nem sei o nome, foi ele que batizou até hoje a maior campeã do nosso carnaval, que a Portela não ganha carnaval há um tempão, mas é a maior campeã, a maior detentora de maior número de títulos. Pois é, os desfiles, o samba é isso, é um século de resistência, na verdade. É um século lutando contra todos os fatores para conseguir sobreviver. Desde dessa época da proibição, até a má vontade
da elite, né, dos brancos, em geral, assim, todo mundo acha muito bonitinho escola de samba, mas ninguém quer se envolver muito com esse universo. Sambista, durante muito tempo, foi sinônimo de bandido, né? Como assim, jogador de futebol foi isso uma época também. Mas depois, com a prosperidade, com a profissionalização do esporte, isso mudou. Sambista não. Sambista até hoje, eu tenho amigos meus, queridos, da vida toda, que me perguntam como é que você vai em escola de samba, você não tem medo de tomar um tiro, entendeu? Eu tenho muito mais chance de tomar um tiro saindo da minha rua para ir na padaria do que numa escola de samba. Mas enfim, é o preconceito. E aí, por causa disso, o desfile das escolas de samba, que começou nos anos 30, até numa promoção de um jornal, né, o Mundo Esportivo, que era um jornal que existia na época, fez o primeiro desfile, patrocinou o primeiro desfile. O desfile ele veio acontecendo, durante muito tempo ele aconteceu na Presidente Vargas, era na Praça 11 e na Presidente Vargas, que é uma do lado da outra, né? Só que com o crescimento da cidade e das escolas também, o que aconteceu? O desfile começou a migrar. Aí cada ano era num lugar, foi na Presidente Antônio Carlos, foi na Rio Branco, voltou para Presidente Vargas. E aí nos anos 80, nos anos 70 e 80, a cidade sofria muito com a questão de construir arquibancada provisória, aí era um gasto enorme. Em 84, em 82, né, o Rio de Janeiro o Estado do Rio elegeu como governador o Leonel Brizola, que tinha como um dos seus principais auxiliares o Darcy Ribeiro, um intelectual absolutamente importante da vida brasileira, um brasileiro admirável, que teve a ideia de criar um endereço fixo para o desfile, criar um lugar onde as escolas iriam desfilar e se desenvolver além disso. E nessa época, as escolas desfilavam já na Rua Marquês de Sapucaí, que é uma transversal da Presidente Vargas, ali perto do lugar onde toda essa história começou, que é a Praça 11. O samba, voltando lá um século lá atrás, começou na Praça 11, na casa de uma senhora chamada Tia Ciata, né? Todo mundo chamava, até eu que não conheci, chama ela de tia, todo mundo no mundo do samba é assim, ela é uma personagem absolutamente importante da história do Rio de Janeiro, ela é uma formadora da nossa cidade, da sociedade carioca, porque é ela que abrigava os sambistas para fazer as rodas de samba e tudo mais. Ela era também uma mãe de santo, super importante. Então naquela região ali, pertinho, né, de onde está hoje a Marquês de Sapucaí, as escolas desfilavam ali, mas nesse esquema, montava arquibancada, desmontava arquibancada, um desfile muito desorganizado, que atrasava muito. Eu lembro que, por exemplo, em 1982, foi a última vez que o Império Serrano foi campeão. E ele entrou na avenida às 11h30 da manhã para desfilar. O desfile atrasava, assim, atraso de 6, 7 horas. Tem caso o Salgueiro em 69, na Candelária, que foi o desfile, o Salgueiro foi campeão com Bahia de Todos os Deuses, e desfilou 2 horas da tarde. O desfile começou na noite anterior e foi indo, 2 horas da tarde estava gente desfilando ainda. Imagina, o calor do verão carioca, a gente passando mal, aquelas coisas. E aí, o Brizola decidiu construir a Passarela do Samba, que inclusive, pouca gente sabe, leva o nome do Darcy Ribeiro. O nome da Passarela do Samba é Passarela do Samba Professor Darcy Ribeiro. E aí construiu-se primeiro, hoje ela tem um visual diferente, porque ela ganhou recentemente o segundo lado de arquibancada, que ela não tinha. Tinha só um lado de arquibancada, do outro lado eram os camarotes. E começou em 84, e foi o momento em que as escolas começaram a se agigantar. Foi quando o desfile começou a virar uma coisa realmente enorme, milionária, e que passou realmente a atrair atenção no mundo inteiro e que hoje traz uma receita enorme para a cidade. Foi nesse momento da construção do Sambódromo. E é muito interessante notar que seria muito difícil hoje um administrador, um homem público, aceitar fazer uma obra desse tamanho e um espetáculo desse tamanho numa via tão importante para o trânsito da cidade. Porque as escolas se concentram na Presidente Vargas, que é fechada para o trânsito durante o carnaval. Quer dizer, hoje em dia seria muito difícil conseguir isso, porque o Brizola, ele era um governador voltado para as classes populares, um raro político focado nas classes populares, e ele decidiu
que ia causar esse transtorno na cidade para não levar o sambódromo para uma região como, sei lá, a Barra da Tijuca. Porque aí, assim, ia ser mais confortável para o público chegar, se instalar, estacionar seu carro, ia. Mas os sambistas, ou seja, os artistas que fazem o espetáculo, precisavam de um lugar que tivesse transporte público. Então tinha que ser no centro da cidade. A Marquês de Sapucaí está pertinho da Central do Brasil, que tem trem e metrô. Então, assim, foi uma ideia ousada, uma ideia que causou muita controvérsia na época, muita gente ficou contra, mas foi fundamental ser ali, senão, você imagina, a Mocidade Independente, por exemplo, é Padre Miguel, é Zona Oeste, é longíssimo do centro do Rio de Janeiro, mas tem lá como pegar um trem e fazer uma viagem só e chegar no lugar do desfile. Isso é precioso, isso é fundamental para até hoje as escolas de samba poderem existir do jeito que elas são. O objetivo principal, o objetivo mais visível de uma escola de samba é ganhar o carnaval, é desfilar bem e ganhar o carnaval. É um campeonato, né, uma disputa, então os sambistas são muito voltados para esse objetivo, né? Mas não é só isso. A escola de samba, ela é um organismo estruturante das comunidades onde elas estão. Então, assim, o morador do Morro da Mangueira, ele pode nem gostar de carnaval, mas ele se sente diferente porque ele nasceu e vive no Morro da Estação 1ª de Mangueira. Talvez o melhor exemplo contemporâneo dessa importância seja a Beija-Flor. Por quê? Nilópolis é a menor cidade em território do estado do Rio. É uma cidade sem nenhum tipo de atrativo, é uma cidade dormitório do Rio de Janeiro, cortada por uma linha de trem na beira de uma estrada, que não tem nenhum tipo de atração, nada. E aí, por razões, enfim, que dariam outra entrevista, nasceu lá a Beija-Flor. Ela nasceu lá por uma ideia de um grupo de sambistas, nasceu a Beija-Flor, e ela foi crescendo. E ela virou a escola mais importante do carnaval atual, a mais rica, a mais... ela está para o desfile hoje como o Real Madrid está para o Campeonato Espanhol. Ela é a principal concorrente. E ela carrega no seu nome o nome da cidade. A Beija-Flor chama Beija-Flor de Nilópolis. Então, hoje tem lá um francês lá em Paris, tem um alemão lá na Alemanha, tem um inglês que se interessa por carnaval, que sabe que tem uma escola chamada Beija-Flor de Nilópolis. Então, isso mostra a imensa importância da escola de samba para aquela comunidade. Que, nesse momento, nessa entrevista, Nilópolis jamais seria citado se não fosse a Beija-Flor. E com isso a gente pode falar de todas as outras escolas nas suas comunidades. Quer dizer, elas são absolutamente importantes para a vida daqueles lugares. E o conjunto delas é ainda mais importante para o Rio de Janeiro, que se você pensar, bastava existir uma escola de samba para o Rio de Janeiro já ser um lugar diferente de todos os outros. E tem 60 escolas. Então, assim, tem da Portela, da Mangueira, ao Arame de Ricardo, que é a escola lá de Ricardo de Albuquerque, é o Gato de Bom Sucesso, que é a escola da Nova Holanda. Enfim, são todas, e são, além disso, organismos que existem de maneira voluntária. É a ação, o Estado atrapalhou, inclusive, atrapalhou o quanto pôde. E, no entanto, as pessoas desses lugares criaram e mantiveram essas escolas vivas durante esse tempo todo. As escolas trabalham essa questão do impacto, a importância delas na comunidade, mantendo-se vivas o ano inteiro, com 1000 atividades, muitas vezes atividades até que não têm ligação com o carnaval, ligação tão clara como o carnaval. A Portela, por exemplo, desenvolve um trabalho muito interessante, um trabalho social de arrumar emprego para as pessoas. O que a Portela fez? Procurou empresas da região de Madureira, que é uma região com muitas indústrias, um comércio muito forte, procurou empresas dessa região e falou assim, olha só, vamos botar lá na quadra, vocês vão para lá e a gente vai chamar gente que está desempregada para vocês tentarem se entender, tentarem contratar alguém, tentarem contratar as pessoas e assim as pessoas deixarem de estar desempregadas. Esse programa chama Portela Dá Trabalho, aí o dá verbo, né? Só no ano passado conseguiu emprego para mais de 10 mil pessoas. Então as pessoas vão para lá, se cadastram
dizem o que elas sabem fazer. Ah, eu sou motorista, eu sou cabeleireira, eu sou contínuo, eu sou motoboy, enfim. E aí a escola faz essa intermediação para que as pessoas consigam um trabalho. A Beija-Flor tem um projeto social super importante para a formação de novos artistas do carnaval. Então, assim, um projeto de aulas de mestre-sala e porta-bandeira, de passista, de ritmista, para que essa arte se perpetue. E todas as escolas têm esse tipo de atividade, além da atividade artística, além do samba, enfim, das feijoadas, do movimento da vida social daquela região. Ou seja, sem elas, seria tudo muito pior. A Beija-Flor, ela ganhou esse nome porque ela foi criada um ano depois da emancipação de Nilópolis. Nilópolis era um pedaço de Nova Iguaçu que se emancipou. Tem esse nome em homenagem a um presidente da República Velha, Nilo Peçanha, por isso se chama Nilópolis. Nilópolis é de 47. Aí, tudo na cidade foi sendo criado a partir daí. E um grupo de sambistas lá resolveu que tinha que ter uma escola de samba. Tinha que ter um bloco, na verdade. Né? Não era nenhuma. Um dia seria uma escola de samba. E aí eles se reuniram na tarde do Natal de 1948, 25 de dezembro de 1948. E aí começaram a se reunir na casa de uma senhora, lá no centro da cidade, de Nilópolis, e começaram a conversar sobre isso. Como é que a gente vai fazer? Aí escolheram as cores, azul e branco, o dia que ia sair, lá pela região mesmo, porque ainda não era já existia o desfile, mas era uma iniciativa, então não ia já desfilar, ela ia ainda sair apenas lá em Nilópolis. E aí, e o nome? E aí começaram a discutir, pergunta daqui, pensa dali, e a dona da casa, ela contou uma história que ela tinha muita saudade de um rancho, de novo, um rancho, assim como o Cartola desfilava num rancho, ela também, Dona Eulália, desfilava num rancho em Valença. E esse rancho chamava Beija-Flor. E as pessoas estavam pensando nesse nome e entrou um beija-flor voando. Era um terreno baldio atrás, era um quintal, né, da casa dela. E entrou um beija-flor voando, parece que chegou numa flor, de uma árvore, foi lá fazer o que o beija-flor faz, né, deu aquela bicada na flor e foi embora. E a partir daí, ninguém mais tinha nenhuma dúvida que aquele era um sinal que tinha que ter esse nome, e aí ganhou o nome, aí a Beija-Flor ganhou esse nome por causa disso. As histórias da formação das escolas, elas são incríveis. A Mocidade Independente, na verdade, ela era um clube, ela era um time de futebol chamado Independente, só que depois dos jogos, um time amador, depois dos jogos, das peladas, sempre tinha um churrasco, uma cerveja e um samba. Começavam a tocar um samba. E um dia resolveram que iam fazer uma escola de samba. Ganhou o nome Mocidade Independente por causa disso. Porque era a partir do clube, do Independente. E assim, tem várias, assim, é sempre uma ação de um grupo de pessoas que resolve reafirmar a sua identidade cultural, no fundo, né? É isso que escola de samba é. Por isso que é tão importante. A ligação são 100 anos de abandono como é que eu vou dizer isso? São 100 anos que a elite, que os ricos do Rio de Janeiro viram as costas para os sambistas, para as escolas de samba. Aí você pode me perguntar, puxa, mas no carnaval tá todo mundo lá, os artistas, as celebridades, passa na televisão. Só no carnaval. Dura 5 dias de um ano inteiro. No resto do ano, ninguém quer saber. No resto do ano, ninguém quer saber o que está acontecendo. Se ninguém quer saber o que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro, com tantos problemas que as favelas têm, você imagina na escola de samba. Aí mesmo que ninguém quer saber. Então, nesse período, para sobreviver, as escolas precisavam buscar ajuda, de alguma maneira. Hoje em dia, o poder público até ajuda a prefeitura a dar lá uma subvenção, porque também hoje o espetáculo ganhou um tamanho tão grande que traz uma receita turística tão gigante para a cidade, que é a nossa principal temporada turística, é o auge da temporada turística do Rio de Janeiro, é o carnaval. É o principal espetáculo. Desse auge, quem faz são as escolas de samba. Só faltava o Estado não ajudar, né? Porque a receita turística... Você imagina quantos turistas não viriam para o Rio se não tivesse escola de samba, não tivesse carnaval.
Mas houve um tempo em que o Estado não ajudava. E aí as escolas tinham que se virar. Então, por exemplo, a Portela teve um momento ali nos anos 40 que ela estava quase fechando, quase enrolando a bandeira, que é como se fala no mundo das escolas de samba, quando a escola para de desfilar, deixa de existir, ela diz que a escola enrolou a bandeira. Há várias escolas muito tradicionais que já não existem mais. A Deixa Falar, por exemplo, a primeira escola de samba de todas. A Tupi de Braz de Pina, uma escola muito importante também, que enrolou a bandeira, enfim. E aí a Portela, para não enrolar a bandeira, os sambistas lá, resistentes da Portela, disseram assim, pô, vamos procurar o bicheiro aqui da região, o contraventor aqui, que o Jogo do Bicho, ele começou muito antes, ele é anterior às escolas de samba, né? Ele foi criado ainda no século XIX, pelo Barão de Drummond, para tentar conseguir recursos para o zoológico do Rio de Janeiro. Por isso é que é Jogo do Bicho, porque ele criou um jogo de 25 dezenas, que ganham, cada dezena é um bicho. Então tem águia, avestruz, borboleta, burro, tigre, urso, vaca, viado. Então assim, criou esse jogo, e esse jogo entrou na alma do Rio de Janeiro. Até hoje, muita gente joga no bicho, só que é um jogo legal, é uma contravenção, que abre a porta para muitos crimes. E que abre a porta, e também é responsável pela criação de personagens que estão na história do Rio de Janeiro, personagens poderosos, muito prósperos, que são os bicheiros, né? Também chamados de banqueiros de bicho, etc. O primeiro bicheiro a se ligar a uma escola de samba foi esse bicheiro que a Portela foi procurar, que era o bicheiro da região de Madureira, de Oswaldo Cruz, de Campinho, Cascadura, Natalino José do Nascimento, que ficou mais conhecido como Natal da Portela. Antes de se tornar o Natal da Portela, ele era apenas um contraventor que não tinha nenhuma ligação com o samba, ele inclusive nem do Rio de Janeiro era, né? Ele nasceu em Queluz, numa cidade de São Paulo. Ele era paulista de nascimento, ele foi procurado. As pessoas foram lá, basicamente, pedir um dinheiro para ele. Não tem outro termo, para fazer a escola sobreviver mais um pouquinho. Ele resolveu se interessar por aquilo ali, e aí se apaixonou e virou o primeiro grande líder de uma escola de samba, o primeiro patrono, que é como as escolas passaram a chamar essas figuras. Ele era assim, ele conduzia o desfile da escola pela avenida, e ele era muito poderoso nos bastidores também, ele tornou a Portela uma força muito importante nesse universo. Da época do Natal, um inédito heptacampeonato, 7 campeonatos seguidos, nunca aconteceu de novo, de uma escola ganhar 7 anos seguidos. A Portela conseguiu isso nos anos 40. Ele foi o primeiro, depois dele vieram outros, porque esse modelo foi se repetindo em todas as comunidades. Então assim, a Mocidade Independente, por exemplo, logo se ligou ao Castor de Andrade, que foi durante muito tempo o maior bicheiro do Rio de Janeiro. O Salgueiro teve o Miro, a Beija-Flor tem até hoje o Anísio Abrão Davi. São figuras que exercem uma liderança muito importante, que durante muito tempo patrocinaram o desfile, botavam dinheiro a fundo perdido no desfile. Hoje em dia isso não acontece mais, porque as escolas têm subvenções do poder público, contratos de transmissão com a televisão e a venda dos ingressos da avenida. Esse dinheiro dá para fazer o desfile. Mas algumas escolas ainda têm os bicheiros muito presentes, porque eles são figuras que ajudaram a construir a força da festa mesmo, entendeu? Eles foram pessoas muito importantes para a construção dessa festa, com todas as qualidades, defeitos, atitudes polêmicas e até esse flerte com a ilegalidade que existe, público, e tem a ver com a impunidade brasileira que aí está presente em todos os setores. Olha, o Joãozinho 30 é o maior artista do carnaval em todos os tempos. Ele é um gênio brasileiro que ainda não teve o reconhecimento devido. Sabe o Oscar Niemeyer? Quando fala do Oscar Niemeyer, o Joãozinho 30 é a mesma coisa, no mínimo. Entendeu? A importância dele, o jeito como ele observava o Brasil, o que ele queria dizer, o que ele queria passar naquele espetáculo, ele era um ser humano diferente. Eu entrevistei o Joãozinho várias vezes,
Ele não era uma pessoa fácil, ele era uma pessoa grosseira, impaciente, politicamente incorretíssimo, mas você vê que estava diante de um gênio. Assim, quem entrevistou Charles Chaplin deve ter sentido a mesma coisa que eu senti ao entrevistar o Joãozinho, eu acho. E a importância dele foi que ele foi o principal produto da revolução visual do carnaval. Como é que foi isso? Até 1960, exatamente, o carnaval era muito mais ritmo do que visual. O importante era o samba, era a dança, era a batida, né? Os personagens mais importantes eram os compositores, os cantores, os diretores de harmonia. O que é o diretor de harmonia? É o cara que põe a escola para desfilar. Que manda andar, manda parar, manda correr, manda ir mais devagar. Eles eram as figuras mais importantes. Em 1960, o desfile foi na Rio Branco, e um artista plástico chamado Fernando Pamplona, que era diretor do Teatro Municipal, cenógrafo do Teatro Municipal, foi jurado do carnaval. E se encantou pelo desfile do Salgueiro, especificamente. No ano seguinte, ele virou carnavalesco do Salgueiro. Essa figura carnavalesca nem existia direito ainda. Ele que inventou isso. E começou, o que ele fez? Começou a apostar no visual, a melhorar o visual das escolas, visual de alegorias e de fantasias. E, o mais importante, a propor enredos sobre personagens ligados à história das pessoas que faziam as escolas de samba. Porque até então, o que os sambistas contavam? A história dos heróis da história dos brancos. Então era um monte de enredo sobre Duque de Caxias, sobre Tiradentes, sobre a Princesa Isabel. E não tinha enredo sobre Zumbi dos Palmares, não tinha enredo sobre a escrava Anastácia. Isso passou a... Não tinha enredo sobre o Orixá. Isso passou a existir com o Salgueiro de Fernando Pamplona. Ele era cenógrafo do Teatro Municipal. E professor da Escola de Belas Artes, da Escola Nacional de Belas Artes, que hoje é a Escola de Belas Artes da UFRJ. O que ele fez? Ele começou a convidar alunos da Escola de Belas Artes, para quem ele dava aula, e auxiliares dele no Teatro Municipal, para ir ajudar a fazer o desfile do Salgueiro. Então, o Salgueiro foi o Caldeirão foi o lugar onde a incubadora, digamos assim, para usar um termo moderno, a incubadora desses artistas. Então, começaram no Salgueiro Rosa Magalhães, Maria Augusta, Arlindo Rodrigues, Renato Lage, estou falando aqui o nome dos principais carnavalescos, alguns estão aí até hoje, no carnaval. E, mais do que qualquer outro, um jovem maranhense que veio para o Rio para ser bailarino do Municipal, mas era desse tamaninho e gordinho, ou seja, tudo que um bailarino não pode ser, nem baixo, nem gordo, e ele era, Joãozinho 30. Um dia no Teatro Municipal, o Pamplona pediu para aquele bailarino que ficava ali atrás, ele ficava na parte de trás, um coadjuvante, pediu para ele, ô garoto, dá para você me ajudar aqui a pendurar umas coisas aqui de um cenário? E aí o João pendurou lá as coisas no cenário de um jeito tão interessante que aquilo chamou a atenção do Pamplona. Falou, vamos comigo pro Salgueiro? E aí ele passou a fazer as coisas lá. Teve um momento em que o Pamplona foi embora do Salgueiro, brigou lá nos anos 70, meio dos anos 70, eles trabalharam juntos durante muitos anos. Mais ou menos ali na primeira metade de 73, mais ou menos, o Pamplona foi embora do Salgueiro e o bicheiro que mandava no Salgueiro, o Osmar Valença, decidiu que o carnavalesco ia ser o Joãozinho. E aí, só que o Salgueiro não tinha dinheiro para fazer nada. Assim, não tinha dinheiro para comprar as coisas que precisava. O João inventou um enredo a partir de uma lenda lá do Maranhão, da onde ele veio, ele é maranhense de São Luís, um enredo chamado O Rei de França na Ilha da Assombração, que era uma viagem, um delírio, de que o rei menino, um rei ainda criança, ia visitar a Ilha de São Luís e conhecer as assombrações, os fantasmas, as lendas que existiam em São Luís. Só que como é que faz isso visualmente? Não tinha dinheiro. Aí o João teve a ideia, que é essa coisa do gênio, ele começou a reaproveitar materiais. Então, por exemplo, naquela época tinha aquela forminha de doce, de botar brigadeiro, de festa, que era prateado.
Ele usou aquilo no carro alegórico para substituir lâmpada, por exemplo. Usou a bandeja prateada também de festa, pediu para comprar um monte e botou como se fossem espelhos, porque o espelho era muito caro. Então, no lugar, ele botou esse papel prateado que fez o mesmo efeito. E fez as alegorias, começou a fazer no Salgueiro as alegorias crescerem de tamanho, ficarem maiores, cada vez maiores. Quando ele sai, aí ele foi campeão no primeiro ano, foi campeão no segundo ano, e aí ele resolve ir embora da Beija-Flor, do Salgueiro, desculpa, resolve ir embora do Salgueiro. Porque ele entendia que a escola estava se descolando da comunidade, não estava servindo a comunidade como ele achava que tinha que servir. Ele estava vendo já, ele estava já um pouco antevendo a violência que chegava nos morros cariocas por causa do tráfico de drogas. E aí ele resolve ir embora do Salgueiro, simplesmente. Quando ele vai embora do Salgueiro, ele foi procurado pelo Nelson Abrão Davi, que já morreu, irmão, também bicheiro, e irmão do Anísio Abrão Davi, que está aí até hoje, na Beija-Flor. Só que isso eu estou falando do meio dos anos 70. Nessa época, Nilópolis era quase em outro planeta, porque você não tinha, as distâncias eram muito maiores. A Beija-Flor era uma escola pequenininha, que ninguém sabia o que era direito. E aí o Joãozinho resolve ir para lá. E no primeiro ano dele, para você entender a importância, como ele era genial, ele foi para lá porque o Anísio queria fazer um enredo em homenagem a Natal da Portela. Ele queria homenagear o bicheiro mais importante. A encomenda do dono da escola era um enredo sobre o bicheiro. Seria uma homenagem ao Natal. O Joãozinho propôs a ele o seguinte: olha, vamos fazer a homenagem ao Natal dentro de um enredo mais interessante? Posso fazer isso? E o Anísio disse para ele: se você fizer o enredo, se você botar homenagem ao Natal, você pode fazer o que você quiser. E aí o João pegou e resolveu fazer um enredo sobre o sonho das pessoas ligados ao jogo do bicho. Porque qual é a motivação maior do apostador do jogo do bicho? Se ele tem um sonho, ele joga no bicho correspondente àquele sonho. E aí, a Beija-Flor fez o enredo Sonhar com o Rei da Leão. Que é isso? Você sonhou com o rei, você joga no rei dos animais, no leão. E por aí vai. O João fez esse enredo na Beija-Flor, carros gigantes, muito ricos, e ganhou o campeonato. É uma coisa impensável hoje. Não tem como uma escola pequena, irrelevante, ganhar o campeonato. E a Beija-Flor não só ganhou o campeonato, como foi tricampeão, ganhou três anos seguidos, com o Joãozinho 30. E ali, eu lembro de uma capa da Veja com ele, em que o repórter, o Joaquim Ferreira dos Santos era o repórter até, e perguntou para ele assim: mas por que esses carros tão grandes? A gente fica ali da pista, tem que virar a cabeça para o alto para olhar. E ele virou para o repórter e falou assim: olha só, é para o carro ficar na altura da arquibancada. Então o público da arquibancada, que é o público do carnaval, vai ver o carro na mesma altura e não tendo que olhar para baixo. É para eles que eu faço carnaval e não para vocês. Então assim, foi daí, desse tipo de pensamento, que ele consolidou a genialidade dele. Criada em ideias como a mais famosa frase dele, né, que é pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual, que foi uma resposta a uma crítica que ele sofreu, porque ele estava enriquecendo demais a escola, tornando a escola uma coisa muito grande visualmente, em detrimento talvez do sambista, né, ou seja, ofuscou um pouco a dança do samba, o ritmo, que era a coisa mais importante lá atrás, quando eu comecei essa já longa história. E aí ele disse isso: quem gosta de miséria, de ver gente mal vestida, de ver coisa pobre, é intelectual. Pobre gosta de luxo. E se você pensar, é um pouco isso mesmo, né? Você repara que festa de pobre tem muita comida, né? Festa de rico é que tem aqueles canapézinhos desse tamaninho. Ele tinha toda a razão. Hoje em dia, o João foi o responsável por esse apuro visual, que depois chegaram outros artistas, depois dele, e que foram dando propondo as suas leituras para essa grandeza, essa riqueza visual. A Mocidade Independente nos anos 90 teve no Renato Lage um carnavalesco que deu uma linguagem mais pop ao carnaval. Então assim, teve um ano que, por exemplo, a escola fez um enredo sobre a água, 91, Chuê Chuá, as águas vão rolar. Que a avenida, que a imagem daquele carnaval foi um bebê de proveta gigante. Ele fez uma proveta enorme, era um carro alegórico, era um bebê de proveta, todo envolvido em neon,
neon verde, que é a cor da escola. E a comissão de frente eram escafandristas, eram aqueles homens, enfim, mergulhadores, né? Então, assim, cada um foi dando a sua linguagem visual. O Fernando Pinto, que é até anterior ao Renato, é dos anos 80, também na Mocidade, cria desfiles com um visual caótico, uma coisa parecida com a Tropicália, com os conceitos da Tropicália, como o Ziriguidum 2001, Tupinicópolis, são desfiles de um impacto visual muito grande, e numa estética totalmente diferente da do João, da do Renato, cada um tem a sua. Isso foi encarecendo o desfile, tornando o desfile mais e mais caro, mais e mais espetáculo e menos aquela manifestaçãozinha cultural, da dança, do ritmo, até chegar nos dias atuais que a tecnologia impacta diretamente o desfile. Então você vê, durante o desfile você tem algumas coisas que parecem show de mágica. A obra principal do Paulo Barros, que é um símbolo muito claro desse momento, é a comissão de frente da Unidos da Tijuca, campeã em 2010, que ele faz as pessoas trocarem de roupa na avenida numa coisa meio mágica, um passe de mágica. Se você pensar, aquilo não é carnaval no sentido clássico. Ninguém sambou, as pessoas nem cantavam. Era um truque de mágica, na verdade. Mas que compôs essa salada de encantos que é a escola de samba. Isso encareceu muito o desfile, tornou muito caro. Obrigou as escolas a buscarem uma renda suplementar além das rendas que elas já têm. Esse é o grande desafio para o futuro. Como é que você sustenta uma festa que cada vez mais capricha na parte visual? A escola de samba, ela é desde sempre, você vê, ela começou proibida. Então ela é uma prova de adaptação. Ela vive se adaptando o tempo todo. O Flamengo é vermelho e preto desde a sua origem, né? 1895, ou seja, mais de 110 anos, e ele é vermelho e preto lá de estradinho, né? Nunca foi diferente. A escola de samba não, ela é mutante, ela foi mudando ao longo do tempo. Os sambistas hoje estão adaptados. Pergunta para um sambista de uma escola de samba se ele quer voltar para os anos 60. Não, ele quer a escola dele mais rica, mais bonita, com carros maiores, a fantasia tem que estar mais e mais luxuosa. Eles querem, isso exatamente. Por quê? Porque é a festa deles, é o momento em que eles são os donos do mundo. Então, assim, não tem uma divergência em relação a isso. Então, assim, o Paulo Barros hoje, por exemplo, é carnavalesco da Portela, da escola mais aquela lá da história, do delegado, lá atrás, tá lá ele na Portela, e a escola tá amarradona que ele tá lá, achando mó barato que ele faça aquelas coisas dele. Esse ano teve um carro lá que era um barco que balançava, assim, as pessoas quase caíam do barco. O que tem de carnaval nisso? Nada. Vai dizer pros portelenses isso, eles amaram, fizeram um desfile maravilhoso, chegaram em terceiro lugar, até injustamente, na minha opinião, mereciam ter ganho, porque é uma festa que é, acima de tudo, democrática. Então ela aceita contribuições de todo tipo e mantém a sua essência, porque o que toca? É samba enredo, conduzido por uma bateria, levado por um intérprete que canta de um jeito muito específico, ou seja, as bases, os alicerces estão preservados. E as novidades vão chegando e vão sendo bem aceitas.